Eu convidei o Aldinei porque eu fiquei muito interessada quando ele falou comigo sobre a possibilidade da gente sustentar pelo corpo a energia que desce para nós, porque esse é o meu problema. Eu fui muito para cima e esqueci de pôr força no corpo, né? Isso é um caso. E o outro caso é quando ele disse que quando a gente toma consciência da mecânica do corpo, a gente cria sinapses neurais de novas maneiras de estar funcionando no corpo, né? E aí, agora ele vai falar. Bom, bom dia, meu nome é Aldinei Carlos das Neves, eu sou fisioterapeuta já desde de 92, então tem 25 anos, 26 anos, né, agora, em agosto. Durante os primeiros 5 anos eu trabalhei com o que eu aprendi na faculdade e depois eu comecei a fazer cursos. E um dos cursos que chamou bastante atenção foi no de terapia manual, quando o fisioterapeuta que treinava comigo a técnica mexeu numa vértebra e eu senti uma pontada no peito. E eu sentia aquilo desde 13 anos de idade. Então aquilo me chamou a atenção, porque ele mexer lá na coluna e eu sentir a pontada no peito, que eu pensava que era problema no coração. Nunca tinha procurado saber o que era, mas sempre que dava aquela fisgada, a primeira coisa que vinha na mente era problema no coração. Aí foi quando eu entendi que a coluna, pressionando o nervo, irradia dores. E depois teve um outro curso que foi bastante importante, que foi sobre exercícios para consciência corporal. Então, movimentos com o corpo, prestando atenção no corpo, para sentir cada parte do corpo que era movimentada e como estava movimentando cada parte do corpo. Então, a base do trabalho, mais vários outros cursos, mas juntando tudo, a síntese é: a nossa percepção, o nosso controle, o controle que o cérebro tem sobre o corpo, por exemplo, tem uma parte do cérebro que controla a mão, outra controla o pé, outra controla a coxa, outra controla o estômago, o intestino, a bexiga, a tireoide. Então, cada uma das partes do nosso corpo, o cérebro tem uma área correspondente, uma área de controle. Só que o cérebro, por exemplo, aqui é a base do crânio, nessa coluna aqui. Então, o cérebro está aqui em cima. Como que ele controla o movimento da minha mão, ou como eu consigo falar? Como eu consigo pensar e falar? Como isso acontece? Por nervos. Então, toda essa comunicação do cérebro com o corpo é pela medula, por dentro da coluna. Saem os nervos do cérebro, formam as conexões, formam as ligações com a medula, tem uma transição, e depois da medula tem uma outra transição com a raiz do nervo, que sai da medula, que vai para cada parte do corpo. Então, a partir do momento que o cérebro manda um sinal, ele emite um sinal, ele gera estímulos, os neurônios formam esses estímulos, mandam esses estímulos, eles percorrem a medula e da medula saem, de dentro da coluna saem e vão para a área correspondente. Então eu consigo movimentar a mão. Agora, se eu tocar na pele, eu sinto que eu estou tocando. Se pousar um mosquito, ou se eu pegar aqui, eu sei qual é a textura. Se é macio, não precisa, pode estar escuro, totalmente escuro, mas eu sei qual a textura. Porque também os nervos captam esses estímulos, levam para a medula e da medula vai para o cérebro. Se a medula ela estiver sendo pressionada pela coluna, ou as vértebras se aproximarem e comprimirem os nervos, vão provocar alguma interferência, vão provocar alguma alteração na condução desses estímulos. E isso vai causar alteração na percepção sobre o corpo e também sobre o ambiente. Então, para a pessoa ouvir, o ouvido capta
do ouvido tem nervos que levam para o cérebro. O olho capta a imagem. Do olho, essa imagem vai até o cérebro. Assim é o olfato, assim é o paladar. Os 4 primeiros sentidos, eles estão na região da cabeça, que é visão, audição, olfato e paladar. E o tato, se você puxar um fio de cabelo, um só, você sente, porque na raiz do cabelo tem um nervo. E se você sente a sola do pé, porque lá tem terminações nervosas que estão captando os estímulos do ambiente e levando até o cérebro. O vento, o calor, o frio. Mas às vezes está calor, mas a pessoa está sentindo que tem uma parte do corpo que está gelada. Ela pode estar com aquela parte gelada ou ela pode estar sentindo aquela parte gelada e tocar e aquela parte estar quente. Isso é uma distorção na sensibilidade ou na percepção, ou uma distorção também no controle de temperatura, que é causado pela coluna, pelos nervos. Então, quando se fala em células, ou a célula, a comunicação, né? Você pensar na célula, a comunicação do cérebro com a célula, ela é feita por esses nervos. E quando uma pessoa tem um pensamento negativo, ela se retrai. Quando a pessoa tem um pensamento positivo, ela está alegre, ela relaxa, ela expande. Então, retração, expansão. Basta um pensamento para a pessoa ter alterações no sistema nervoso, nessa comunicação cérebro-corpo. Eu avalio as pessoas, por exemplo, você pode ficar em pé? Tem um desnível. O lado direito mais alto, o lado esquerdo é mais baixo. E se um lado, o quadril está um pouquinho mais baixo e o outro lado está mais alto, a coluna faz uma curva também. E aqui é mais reto, aqui tem uma curvatura maior, mais acentuada. Então quer dizer, o lado esquerdo do quadril está mais baixo, a coluna acompanha para esse lado, então ela faz uma escoliose para o lado esquerdo. E essa escoliose, do lado de dentro da curvatura, a coluna está pressionando mais os nervos que vêm para esse lado. Continua. Depois, o quadril ele se apoia sobre, os 2 pontos de apoio são coxas. E o quadril, muitas vezes, o que ele faz? Devido ao encurtamento de músculos na região da parte interna da coxa, da frente e da lateral da coxa, a parte da frente do quadril desce, vai abaixando, e a parte de trás vai subindo, e curvando para frente, inclinando para frente. Aí fica essa curvatura mais funda. Também, isso também causa compressão nos nervos, no nervo ciático que vai até o pé. E se essa curvatura acentua, geralmente as outras também. E a distância da cabeça e do quadril diminui. Então, aqui está subindo, está se elevando, e um encurtamento desses músculos que vem da nuca até o externo, até aqui na frente, é um músculo que ele vai encurtando e vai puxando a cabeça para baixo e para frente. E a cabeça pressiona de cima para baixo. E todos os movimentos do braço, que são feitos sempre para frente e para cima. Você pega o objeto e levanta. O ombro vai sendo puxado para frente e para cima. E isso vai entortando o corpo, entortando a coluna e causando pressão sobre esses nervos. Pode sentar. Muito obrigada. De nada. Só te assustei um pouquinho, né? Não, vou ter que ter um atendimento. Tá. Agora, eu fiz isso porque isso é o comum de todas as pessoas. Da maioria das pessoas. Por quê? Quando estamos sentados, o ângulo é 90 graus. Coxa, quadril. Assim, ou do jeito que você está sentada,
você está com um ângulo mais fechado ainda. Tá? Mas, independente disso, quando uma pessoa está sentada, a musculatura da coxa, ela estabiliza a quadril para segurar o tronco. E a musculatura da coxa, nessa posição, ela vai encurtando essa musculatura da frente, do meio e lateral. Então, com essa musculatura, às vezes a pessoa fica 8 horas por dia sentada. Trabalha sentada ou está dirigindo. A pessoa vai encurtando essa musculatura. E quando fica em pé, o que acontece? No momento que a pessoa fica em pé, com esses músculos aqui mais curtos, o quadril faz esse movimento. Então, como ele se apoia sobre a coxa, quando ele é inclinado para frente, ele aumenta essa curvatura aqui na lombar. E esses nervos, eles vão ser apertados, eles vão ser comprimidos. E como eu falei, você tem um lado do quadril que está um pouco mais baixo e o outro lado mais alto. Então o quadril faz isso. O lado de dentro da curvatura vai comprimir mais os nervos. Então vai causar mais incômodo desse lado que está apertando mais, e muitas vezes você sente mais dor, mais desconforto na perna direita e joga o peso para outra. Então você foge da dor e agride mais. O correto é, quando a pessoa está em pé, parar sobre os 2 pés. Ou, não parar sobre os 2 pés, mas soltar o peso, distribuir o peso nos 2 pés. Porque assim, em alguns dias, às vezes de um dia para o outro, uma diferença como essa, ela elimina. Você corrige completamente. E é importante falar que das aderências, né? Quando o nervo está comprimido, ele adere. Sim. Quando a coluna comprime o nervo, por exemplo, aqui, a pessoa está sentada. A coxa ela vai ficar horas segurando o quadril, segurando o tronco nessa posição. Então, a musculatura da coxa ela vai se encurtando e ela vai tendo aderências. As fibras do músculo, os tecidos moles, os nervos também, eles vão ficando com aderência. E estabilizando isso, estabilizando com esses encurtamentos. Aí, a coluna, o quadril inclina, a coluna pressiona os nervos. Ao pressionar o nervo, esse nervo encolhe. Quando ele encolhe, ele gera estímulos para o músculo, que vai encolher também. Quando o músculo encolhe, ele forma mais aderências. Ele vai compactando, vai formando massas, áreas endurecidas. Precisa soltar essas áreas, precisa liberar essas aderências, porque aonde tem essas áreas endurecidas, essas aderências, a nutrição das células também diminui. Você tem uma nutrição piorada, você tem uma permeabilidade da membrana ou da parede da célula que dificulta a entrada de nutrientes e a saída das toxinas, ou a eliminação das impurezas, da sujeira que é produzida pelas células. E também interfere na circulação sanguínea, interfere na pressão arterial. Vai alterando a nutrição, vai alterando tudo no corpo. Depois, os movimentos que nós fazemos, sempre você pega um objeto e levanta. Escova os dentes, põe a mão na cabeça. Tudo que faz sempre é para cima. O ombro vai para frente e para cima. E o ombro vai ficando contraído. Como eu falei de você, ele vai ficando projetado para frente e para cima. Tem Valdo Bertazzo, que ele trabalha com o corpo. Ele fala que ombro não é brinco de orelha. Porque as pessoas estão sempre assim. Mas por quê? Nós usamos o corpo assim. E não é só pessoas que estão aqui. Eu atendo pessoas, aqui no Arraial estou atendendo pessoas franceses, italianos, argentinos, suíços, quem mais? Chilenos, várias nacionalidades. E todas as pessoas têm a mesma condição. As mesmas áreas de encurtamento, os mesmos problemas. Então independe de que parte do planeta a pessoa está. Em todas as partes do planeta o ser humano se movimenta para frente. Pega os objetos para frente, olha para frente. E um outro músculo que contrai muito é no pescoço, que puxa a nuca para essa direção aqui na frente.
a nuca ela é puxada para o externo e a cabeça é puxada para frente e para baixo. Então, diminui o espaço do quadril e da cabeça. As vértebras vão sendo aproximadas. Entre as vértebras tem ligamentos. É como se fosse uma corda que liga um osso ao outro. Quando os ossos aproximam, esse ligamento fica frouxo e a vértebra começa a deslocar um pouquinho para frente, para o lado, para trás. Ela vai saindo do alinhamento. Quando as vértebras aproximam, elas comprimem a raiz do nervo. Então, apertou o nervo, vai gerar interferência. Quando, além de aproximar, a vértebra desloca, ela comprime a medula dentro da coluna. Aí a alteração é maior ainda. Ontem eu atendi uma pessoa de 68 anos. Quando ela deitou na maca, ela foi porque ela falou que está com dor no joelho direito e no ombro direito. E com falta de energia. Quando ela deitou na maca, eu fui passando a mão pelas vértebras, por esse processo espinhoso que tem aqui atrás, por esses ossinhos aqui. Todas as vértebras dela estavam saindo fora do alinhamento, tinham saído do alinhamento. O que acontece? As vértebras vão aproximando e comprimindo os nervos. Quando elas saem do alinhamento, elas comprimem a medula. Então, isso vai gerando enfraquecimento no controle da musculatura. E não só no controle dos músculos. Porque os órgãos internos, o intestino, o coração, o pulmão, tudo está ligado ao cérebro por esses nervos também. Todos os órgãos. O rim, a suprarrenal, que produz adrenalina. Os nervos que vão para a suprarrenal e para os rins, no caso a suprarrenal que produz adrenalina, esses nervos, eles estão aonde termina o tórax e começa a região lombar, então na direção dos rins mesmo. E dali, os nervos saem de dentro da coluna, da medula, e vão para o rim, vão para a suprarrenal. É uma área de transição. Quando a pessoa olha, quando ela vira a cabeça, o movimento é feito nas vértebras cervicais. Ela faz o giro da cabeça, ela movimenta essas vértebras. A vértebra torácica ela não movimenta porque tem as costelas que impedem. Então, todo o movimento de cabeça é o pescoço que permite. E todo o movimento de quadril, ele é feito nas vértebras lombares. A região do tórax tem as costelas que não deixam dar o movimento. Então, a região, os nervos que vão para os rins, eles estão ali na transição entre a torácica, que é uma parte fixa da coluna, com a lombar, que é uma parte que tem grande mobilidade, ou tem que ter mobilidade. É uma parte onde agride mais e comprime os nervos que vão para as suprarrenais e a pessoa começa a ter menos produção de adrenalina. E se confunde muito com depressão, que você comentou antes. Então, às vezes a pessoa está sem energia e ela vai e recebe o medicamento que é dado, é o antidepressivo. E a pessoa continua com o problema. Quando a coluna descomprime, quando a gente pratica alguns movimentos, ou com a terapia manual, ou com os exercícios, que você vai alongando músculos da coxa e encaixando o quadril, alongando o peitoral e alongando o pescoço, e abre a coluna, à medida que as vértebras vão afastando, os ligamentos vão sendo esticados e vão estabilizando. Então, se a vértebra aproximou e começou a sair do alinhamento, a hora que você afasta, ela estabiliza. O ligamento firma essa vértebra e ela para de apertar os nervos. Conforme você vai descomprimindo os nervos, a ligação cérebro com o corpo vai ficando mais normal e também a percepção sobre o ambiente, o sentir o que está acontecendo ao seu redor. Eu, em 20 anos praticamente trabalhando com terapia manual, somente com terapia manual e com exercícios, eu fui observando que algumas pessoas têm a musculatura muito dura, o músculo é duro, e outras pessoas têm um músculo bastante flácido, uma flacidez muito grande. Eu já peguei extremos.
E uma coisa que é muito comum, aquelas pessoas que têm a musculatura mais dura, são pessoas mais elétricas, agitadas. E as pessoas que têm muita flacidez, são pessoas mais letárgicas, mais lentas, que têm dificuldade de tomar iniciativa, de fazer as coisas. Então, isso tem a ver com a condição do sistema nervoso e da coluna. Quando a coluna aproxima e comprime o nervo, mas esse nervo continua funcionando, ele dispara mais estímulos. Além do estímulo que está indo do cérebro para o músculo ou para os órgãos, a pressão sobre o nervo faz com que esse nervo entre em maior atividade. Ele começa a funcionar mais. Então ele vai aumentar o nível de tensão na musculatura, ou a atividade do intestino, a atividade cardíaca, ele vai acelerar as funções do organismo, vai acelerar o metabolismo da pessoa. Quando a coluna vai e aperta o nervo, e esse nervo bloqueia, ele para de funcionar, interrompe a passagem do estímulo, corta a ligação entre cérebro e corpo, e também entre o cérebro e o ambiente. As informações que vão do corpo para o cérebro vão por esses nervos. Se esse nervo está trabalhando acima do normal, o cérebro recebe muito mais estímulos do que realmente está acontecendo no corpo. Então, quando a pessoa sente uma dor, sente um choque, uma fisgada, uma queimação no corpo, uma queimação na pele, ou passa a mão na cabeça e está dolorido, vai pentear o cabelo e dói, né? Passa a mão sobre a pele e aquilo é irritante, ou sente que tem um punhado de bichinhos andando na pele, ou por baixo da pele, como eu já tive paciente, que ela sentia como se tivesse bichinhos andando por baixo da pele no corpo inteiro. E quando a coluna pressiona o nervo e esse nervo vai deixando de funcionar, vai bloqueando, você tem um formigamento, você tem uma dormência, que não é circulação sanguínea. Dormência no pé não é má circulação, é nervo. E aí tem um caso pior, porque quando bloqueia, vai bloqueando, dá a dormência, dá o formigamento. Mas quando bloqueia totalmente, anestesia. Não tem incômodo, não tem sensação. A pessoa não sente nada, né? A pessoa não sente. E esse é o grande problema. Se a pessoa não sente, ela não percebe se está tendo algum problema se formando no corpo. Mas ela pode sentir nas extremidades, né? Não. Na relação das extremidades. Se o nervo estiver funcionando, sim. Mas se estiver bloqueado... Um pouquinho de funcionamento ela sente. Oi? Um pouquinho de funcionamento ela sente. Para você ter uma noção assim de quantidade de nervos, na cabeça, no couro cabeludo, tem aproximadamente 5.000 fios de cabelo. Cada raiz tem um nervo. Então são 5.000 nervos só no couro cabeludo, só para o cabelo. Então, cada pelo tem um nervo. Se você puxar um, depois outro, você vai sentir aquele e vai sentir o outro. Então, para você, assim, quando a coluna vai apertando os nervos, vai apertando a medula ou as raízes, alguns nervos passam a funcionar mais, outros vão ser anestesiados. Então não dá para saber. Você pode ter na sola do pé áreas, no mesmo centímetro, áreas que queimam e áreas que estão anestesiadas. Não dá para saber. Então, quando você não sabe, você não tem noção exata do que está acontecendo no corpo. Você falou antes de hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Aqui mostra uma hérnia de disco. Esse vermelhinho que está aqui é a representação de um disco que foi amassado, que as vértebras aproximaram, amassaram o disco intervertebral, que é como uma... Se você pegar uma cebola e cortar uma fatia do meio dela, nessa espessura aqui, tirar o miolo e colocar uma gelatina e depois amassar, vai chegar um momento que aquela gelatina vai vazar. Isso é uma hérnia de disco. Então, o disco intervertebral são vários anéis fibrosos e no meio tem um núcleo pulposo, um núcleo gelatinoso. Ele dá o amortecimento. Então, quando eu faço a inclinação da cabeça, quando eu giro,
esse amortecedor, ele amortece, ele permite o movimento. Agora, quando a musculatura vai encurtando, vai enfraquecendo, as posturas que nós fazemos, os movimentos que nós fazemos, a coluna vai fechando, vai aproximando e vai amassando esse amortecedor, ele começa a ficar abaulado. E depois, se amassar mais, rompe todos os anéis e aí vaza. Então isso é a hérnia de disco. Quase enrijece, né? Quando fica para fora. Depende. Ele, quando vai apertando, vai desidratando o disco. É porque... Esse disco vai desidratando porque vai amassando e vai saindo o líquido dali. Quando você abre a coluna, quando você afasta as vértebras, você suga o líquido de volta e reidrata o disco. E o núcleo, ele é puxado de volta. Agora, a pessoa descobre que está com hérnia de disco quando um dia ela sente dor e faz o exame e aí a imagem mostra, você tem uma hérnia de disco. Por que a pessoa não percebeu que estava formando a hérnia de disco durante o processo de formação? E só no dia que sentiu dor, fez uma imagem e descobriu que tinha uma hérnia de disco. Porque a percepção não foi suficiente, ou seja, a coluna foi amassando os nervos e foi anestesiando os nervos. Foi amassando, amassando, fechando, a pessoa foi perdendo sensibilidade da área e quando foi pegar algo num lugar mais alto, quando fez um passeio, quando fez um movimento que aquele nervo que estava bloqueado, ele foi liberado, ele descomprimiu e ele foi liberado e o sinal passou e chegou no cérebro, aí a pessoa sente dor e vai fazer o exame e está lá a hérnia de disco. Mesma coisa a artrose. Artrose de ombro, artrose de quadril. Provavelmente, depois dos 30 anos, todas as pessoas têm algum nível de artrose no corpo. Algum desgaste, sem dor. Só que quando começa a doer, vai e faz uma ressonância, ó, você está com artrose, por isso que está doendo. Não. A dor é porque o nervo naquele momento conseguiu passar o estímulo. Conseguiu levar a sensibilidade até o cérebro. Mas a artrose, ela foi se formando durante 15, 20, 30 anos. E hoje eu acompanho pessoas pela internet que com 23 anos estão com artrose no quadril. Pessoas de 23 anos têm artrose. A pessoa que eu avaliei ontem, as vértebras todas deslocadas. Todas elas. Não tinha uma posicionada. São 7 com 12, são 19 com mais 5, são 24. As 24 ou para frente ou para trás. A falta de energia, falta de força, flacidez e a pressão, mesmo tomando um remédio, 15/9 estava. Então, quando a coluna vai alterando, por nossos hábitos, a coluna vai saindo da posição, ou vai aproximando, vai deslocando, e vai causando pressão sobre os nervos, isso interfere diretamente na ligação cérebro-corpo, e o cérebro, ele não consegue perceber corretamente o corpo. No meu caso, eu sentia muita dor aqui, ó. Sim. Esses músculos aqui, ó. Pensei que era bruxismo, fiquei 3 anos achando que era um problema de mordida, até fazer a ressonância e ver que eu tinha 2 hérnias disso na C3 e C4 aqui. Sim. Então eu não sabia que tipo, a hérnia de disco provocaria uma dor aqui, entendeu? Tipo, a gente está falando, pode aliviar um lado e apertar um outro, não sei, Sim. a relação é essa aí. Tá. As tensões na região da face, elas são provocadas por nervos aqui da cervical superior, logo abaixo do crânio, e também tem nervos da escápula, da região da escápula, que vem para o pescoço e vem para a face. Eu já tive dor nos dentes, que eu pensei que tivesse que fazer canal em todos os dentes. Muita dor nas costas. Neuralgia de trigêmeo. A pessoa não consegue nem respirar. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia abrir a boca para tomar água, porque os dentes doíam demais. Eu fui na dentista, pedi para ela olhar o que tinha nos meus dentes, ela falou, seus dentes não tem nada, absolutamente nada.
Quando ela falou, os seus dentes não tem nada, não tem canal, não tem dente para tratar, não tem nada. Que eu falei, então, se não é dente, é nervo. E se é nervo, é comigo, porque eu trato nervos. A dor caiu para 50%. Na hora. Eu saí do consultório dela, a dor reduziu para 50%. Porque aí era comigo, aí eu estava no controle. Isso é a consciência com o pensamento decidindo, né? Porque enquanto era só a consciência, que é você achando que era aquilo, né? Sim. Então você se desligava, aquilo que o Horácio Frazão falou. Mas na hora que você sentiu, é com você, imediatamente o movimento já muda, porque Sim. é com você. Alivia né? a tensão. Quando você fala, eu tenho que resolver, isso é comigo, é minha responsabilidade, eu não vou depender, eu não vou ficar na dependência de outra pessoa fazer por mim. Isso reduziu o meu nível de tensão e reduziu a dor. E como foi resolvido, eu falei para minha esposa, começa a cutucar, começa a mexer no trajeto dos nervos que eu sabia que poderiam ir. Aí ela começou mexendo aqui nessa parte logo abaixo do crânio. E foi descendo, foi descendo. A hora que chegou na ponta de baixo da escápula, a escápula é esse osso chato que tem aqui atrás, que quando você movimenta o braço, ele movimenta junto. Era na borda medial da escápula, da metade para baixo. Que quando ela mexeu ali, eu senti irradiando na arcada, nos dentes. E eu falei, é aí que você vai mexer para aliviar a minha dor aqui. E depois vários outros pacientes que eu atendi, né, várias pessoas que me procuravam e sentiam dores no rosto, sentiam neuralgia, o que era diagnosticado como neuralgia de trigêmeo ou bruxismo. E era tudo lá na escápula. E nos olhos, no ouvido, também. Nervos aqui da escápula. E tem no Atlas de Anatomia, eu fui olhar depois, estava lá, nervo acessório. É um nervo que ele vai para o corpo inteiro, inclusive para os órgãos internos. E ele interfere nas funções do corpo todo. E a questão do eu estava no controle, a dor diminuiu. O ser humano é um ser controlador. Ele tem que ter o controle de qualquer coisa, porque se ele não tiver o controle, ele sai do controle. Ele entra no medo, né? Porque são várias possibilidades que ele não tem a mínima ideia, né? Uhum. E uma coisa que as pessoas fazem muito, que na escolha de uma atividade física, quando a pessoa vai para uma academia, a coisa que menos ela gosta de fazer é alongamento. As pessoas não gostam, eu já ouvi muito isso. As pessoas não gostam de fazer alongamento. Elas querem deixar os músculos firmes. É como se firmar os músculos você tivesse mais controle sobre o músculo. E na verdade não é, porque você vai endurecer o músculo e você vai perder o controle sobre o músculo, porque ao endurecer o músculo, você vai prender o nervo. E ao prender o nervo, você corta a corrente. Você interfere no controle do cérebro sobre o músculo. Então, para ter o controle sobre o corpo, você tem que perder o controle sobre o corpo. Você tem que aliviar a tensão. Então, alongar, o que você falou antes que melhorou com alongamento. Só melhorei com alongamento. Certo. O meu trabalho basicamente é aliviar a tensão, exercícios, alongamento. Terapia manual eu vou mexer no nervo. Mas quando a pessoa faz alongamento, o alongamento específico, que alonga aqueles músculos que estão mais encurtados, vai encaixando o quadril. Então a parte de baixo aqui vai abrindo. Alonga peitoral, alonga pescoço e abre toda a coluna, descomprime os nervos. Esses nervos começam a funcionar corretamente, a fazer a comunicação do cérebro com o corpo. Então, a percepção do cérebro sobre o pé, no momento que você estava falando, pensa numa célula, se comunica com ela. Então, o comunicar com a célula, a hora que você presta atenção numa parte do seu corpo, você vai fazer essa comunicação mental, mas quem vai conduzir o estímulo para você sentir aquela parte do corpo é um fiozinho, é um nervo que vai até aquela célula.
Agora, se esse fiozinho estiver sendo apertado, essa comunicação vai ser alterada. Ou você vai ter uma percepção muito mais forte, ou não vai perceber, ou vai ter dificuldade em perceber. Então, no momento que você libera essas tensões, ou a coluna vai abrindo, que você vai corrigindo a postura, vai abrindo espaço para a coluna, vai liberando esses nervos, aí você consegue fazer essa comunicação com as células muito mais fácil. Tem uma outra coisa que você falou que eu achei interessante, é porque é um paradigma que a gente vai na academia para ter força muscular, né? Sim. E aí você disse que a força muscular não é pela contração do músculo e nem pela disponibilidade dele de ter peso, mas é sim pela... Aí fala aí, que eu Sim. esqueci. Por exemplo, movimento da mão. A força da mão. O cérebro, ele manda o estímulo. O cérebro manda o comando para o músculo, para ter força. Se a coluna apertar o nervo, você perde força. Então, eu desenvolvi muito mais força no meu corpo, não foi pegando peso, não foi fazendo esforço. Foi alongando. Foi abrindo espaço entre as vértebras, descomprimindo e estimulando os nervos, porque aí eu consegui colocar um número maior de nervos para funcionar e formar mais conexões. Tanto é que, quando eu fui para o exército, eu não servi, mas eu fui lá e fiz todos os testes, não passei, por causa da visão, mas eu estava com 1,70 m. Aos 34 anos, eu estava com 1,68 m. Foi quando eu comecei a praticar os exercícios, tem 20 anos. Hoje eu estou com 1,71 m, então eu estava com 1,70 m aos 18, eu fui perdendo. Que falam que com a idade você perde altura. Mas não é a idade, são os hábitos. E com o alongamento, com a melhora da postura, eu cresci 3 centímetros em 20 anos. Quer dizer, eu recuperei aquilo que não era para ter perdido. Por quê? Se a gente vai se movimentando sempre de uma mesma maneira, sempre pegar os objetos para frente, quando senta, isso. E esses encurtamentos musculares, essas aderências que vão se formando, vão fixando o corpo nessa posição, a coluna vai fechando, vai comprimindo nervos, vai bloqueando nervos e vai interrompendo a força da musculatura. Então, a partir do momento que eu comecei a alongar, a corrigir a postura, a abrir a coluna, o meu pé saiu do tamanho 37 para o 40, 41. Meu pé que era todo encolhido e curvado. Eu tinha pé cavo. O meu pé cresceu, ele simplesmente, os ossos se afastaram e aumentou o volume. Eu aumentei a altura. E uma coisa que me chamou muita atenção, mais do que o pé ter aumentado, é que eu usava luva tamanho M para atendimento dos pacientes. E um dia eu fui colocar a luva, não entrou. Eu tive que começar a usar a luva G. Porque foi um período que eu estava fazendo muito isso daqui. Alongando aqui toda essa parte até aqui. Então o que aconteceu? Foram se soltando aderências, foi aumentando o volume de tecido mole, o que envolve o osso, e os ossos foram se afastando. Então a minha mão cresceu. Eu cresci em todos os sentidos, e na percepção do corpo, na percepção do ambiente, na percepção com as pessoas. Eu comecei um trabalho durante 18 meses, eu fui na pré-escola Arraial com crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Essas crianças, fazendo os exercícios, começaram a interagir mais, a aprender mais, e o relacionamento com o pai, com a mãe, né, com a família, com a professora e com os colegas também mudou. Eu já atendi autistas, atende esse grupo também, mas um caso foi especial porque quando ele começou o tratamento, nós precisamos de 4 para conseguir colocar ele da posição em pé deitado. Não tinha, uma pessoa não conseguia, não tinha força suficiente, ele era muito magro, mas ele utilizava a força dele de maneira extrema. Ele era mais magro que você. Mas assim, era o Vitor, ele tinha 19 anos na época,
Só que precisou do irmão, da mãe, da professora e eu, para conseguir tirar ele do chão, tirar os pés dele do chão e deitar ele para começar o tratamento. E ele ficava, quando deixava ele solto, quando ele conseguia levantar, ele ficava andando, igual quando um bicho está enjaulado, para lá, para cá, para lá, para cá, ele não parava. Era uma sala, era uma maior que essa daqui, mas ele não parava de andar. Ele ficava para lá e para cá, agitado. E a maneira de ele se comunicar era... Ele falava dessa maneira. Depois de uns 2 anos, 3 anos de tratamento, eu não lembro, não sei precisar agora exatamente o tempo, mas um dia ele estava nessa distância, ele estava saindo da sala e eu chamei. E ele parou, virou e me olhou. Ele estava ouvindo e fazendo comunicação visual. E um dia entrando na clínica, algumas mulheres estavam saindo e ele olhou para elas e falou: mulherzinha, mulherzinha, mulherzinha. E também quando ele via picolé, 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 ele estava falando palavras que dava para entender. No caso do autismo, algumas teorias falam, tem uma teoria que fala sobre neurônio espelho, que o autista ele não tem neurônios que reproduzem as informações do ambiente. Então, ele não consegue reproduzir o que o pai, o que a mãe ou o que o colega faz. Ele vive no mundo dele. Um outro estudo que foi feito no Chile conseguiu comprovar que o nervo auditivo do autista, ou no caso dos autistas que foram avaliados, alguns nervos levavam o estímulo numa velocidade normal, outros numa velocidade mais baixa e outros numa velocidade muito mais alta para o ouvido, para o cérebro, do ouvido para o cérebro. Então, ele não escuta o som como eu estou falando e vocês estão escutando. Ele escuta um barulho. Então, ele reproduz aquele barulho. Nosso corpo funciona dessa maneira. Os nervos captam e levam para o cérebro. Se os nervos levam uns numa velocidade maior, outros numa velocidade menor, outros na velocidade normal, o que você percebe do ambiente não é uma coisa real que está acontecendo. Você tem a percepção diferente do que realmente é a realidade. Ou a pessoa está falando contigo e você não consegue entender o que ela está falando. É uma distorção. E isso tudo tem relação com a coluna. Não é só da medula que os nervos vão para os órgãos, para os músculos sim. Músculo, pele e osso é da medula. Mas os órgãos internos, coração, estômago, intestino, pulmão, você tem nervos que vêm pelo nervo vago, que é aqui no pescoço. Então é o sistema autônomo. É um outro sistema que sai do cérebro, por fora da coluna, não é medula, e vai para os órgãos internos. E eu tive um paciente com 30 e poucos anos, aos 22 anos, quando ele assumiu uma responsabilidade muito grande, ele teve uma crise e ficou desmaiado por 3 ou 4 dias. Ele era garoto propaganda, ele era aquele super-homem que caiu do cavalo lá e fraturou o pescoço. Como se fosse irmão dele, aparência física. E ele era muito cobrado pela família, pela sociedade, justamente porque ele era campeão de natação, porque ele era o garoto propaganda da academia. Então era muito paparicado, só que o que acontecia? Ele não se permitia errar. Ele não se permitia que ele pudesse errar, porque senão ele seria cobrado. E essa autocobrança fez com que, quando ele, no 2º ano de Direito, conseguiu estágio no melhor escritório de advocacia de Vila Velha, no Espírito Santo, e antes dele começar o estágio, ele teve essa crise. Aí ele começou o tratamento comigo alguns anos depois, acho que foram 13 anos depois da crise, então acho que ele estava com 36 anos na época. Já tinha ido para o Brasil todo procurando um tratamento e ninguém identificava, porque é igual crise de epilepsia. Mas quando ele voltou
voltou, tinha sequelas? Ou ele... O cérebro dele estava atrofiando. O cérebro dele estava murchando. Cada convulsão queimava neurônios. E de uma orelha a outra dele tinha um afundamento de uma largura de uns 2 dedos, de aproximadamente meio centímetro. Aqui, de uma orelha a outra, essa área do crânio dele tinha afundamento. Depois de 7 anos, ele tratou 8 anos comigo, lá em Vila Velha. Depois de 7 anos, aquela parte do crânio tinha preenchido. Não tinha mais o afundamento. Quando eu fiz o atendimento nele a primeira vez, ele não sentiu o toque no corpo, ele não sentiu nada do que eu fiz. Porque ele não tinha percepção, por causa da medicação e por causa das convulsões. Numa viagem que nós fizemos, ele começou o tratamento comigo em 2006, em março de 2006. Início de 2007 nós viemos para o carnaval aqui para Porto Seguro. Nós ficamos lá no Bahia Cabralha, lá em Cabralha, e ele teve uma convulsão, eu estava fora do hotel. Quando eu voltei, ele estava debruçado na mesa e nada fazia ele despertar. A esposa chamava, chacoalhava e nada. Aí eu fui mexer no pescoço dele. Quando eu mexi no pescoço, é como se ligasse um botão, ele acordou. Aí levantou, foi, deitou, descansou. Voltando da viagem, a gente parou no caminho em Itaúnas e ele começou uma crise. A esposa falou, olha, ele está começando a crise. Eu fui lá e mexi no pescoço, cortou a crise. O nervo vago estava disparando estímulos para o cérebro e dando crises convulsivas nele. Quem tem epilepsia, hoje em dia, coloca um eletrodo no nervo vago, tipo um TENSIS, aquele choquinho da fisioterapia, ou quem tem Parkinson coloca também lá no cérebro, implanta os eletrodos, para dar estímulos, para não dar o tremor nem a rigidez. E no caso da epilepsia, eles implantam no nervo vago, então fica dando estímulos constantes, mas evita que dê aquela crise de epilepsia. Só que no primeiro ano reduz 3%. No segundo ano vai perdendo a eficiência, no terceiro ano perde a eficiência. Então, se a pessoa não mudar os hábitos, não adianta usar um remédio, não é que não adiante, mas se ela continuar com os mesmos hábitos, as mesmas posturas, o mesmo comportamento, aquele sintoma que se apresentou, ele tende a se reforçar. Quando a pessoa muda os hábitos, ela começa a mudar também a base do problema. Esse rapaz, hoje ele está com 40 e poucos anos. Foi 2006, 12 anos, então 36, ele está com 48 anos hoje. Aos 36, ele tinha crises diárias, várias, e algumas que ele ficava 40 minutos desacordado. Hoje, as crises são a cada 15, 20 ou 30 dias, muito leves, e ele percebe quando a crise está chegando. Ele senta, ele se acomoda, ele deita, ele se alonga, e a maior parte das convulsões, das crises, não acontecem. Ele se percebe hoje, mas na primeira vez ele não sentiu eu tocando no corpo dele. Você sabe como é o meu Deve toque. estar acordado. Sabe? Aldinei, eu só queria falar para as pessoas que são meio-dia e 10, então a responsabilidade que eu tenho sobre o horário de vocês, né? Então aí vocês decidem quanto tempo vocês podem continuar, quanto tempo o Aldinei pode, como é que funciona. O pessoal aí do telefone também. Hã? Eu tenho que atravessar a balsa outra vez. Infelizmente. A Cristiane está chegando. Tá. Eu tenho que ir para a balsa. Tá. Obrigada. Isso. E... Obrigada, Aldineide. Hã? Obrigado, Zé. Mais uns 10 minutinhos, tá bom, Aldinei? Tá. Okay. Vocês podem fazer perguntas então. Você, a base do seu tratamento é toque e exercício. Você vai... Terapia manual e exercício. Mas com o foco na coluna vertebral. E me fala uma coisa, epilepsia dá para aliviar? Você aumenta o espaço, porque na verdade... Você diminui... Depois de 2 anos sem crise, é onde a pessoa tem mais ou menos alta do remédio. Sim. Faz o tratamento. Só que é muito difícil ficar... Então, mas no caso da epilepsia,
estudos já mostraram que é o nervo vago que está sob tensão e disparando estímulos para o cérebro. E aí lá no cérebro tem uma área que aqueles estímulos... Você acredita que a pessoa pode chegar a parar de tomar um remédio? Sim. Mesmo que já seja uma pessoa... Então, no caso dele, ele estava há 13 anos tendo crises violentas e o cérebro estava atrofiando. E o cérebro dele, o crânio dele tinha afundado e o crânio dele preencheu. Quer dizer, o cérebro dele formou conexões de novo no cérebro. Então recuperou o cérebro. E as imagens de ressonância mostraram. E também, no caso da hérnia de disco, eu tive uma paciente que tinha hérnia de disco cervical. Quando ela começou o tratamento, ela não conseguia levantar o braço, ela ia mexer nos cabides, ela trocava o primeiro, o segundo ela já não tinha mais força, que a dor não deixava. E depois de ela fez 4 anos de tratamento comigo, mas quando tinha 2 anos e 5 meses, ela fez exame, ela fez ressonância e mostrou que tinha revertido a hérnia de disco. O núcleo que tinha vazado, ele voltou para o lugar. Então, recuperou o tecido. Porque a hérnia, quando você aproxima as vértebras e movimenta o corpo, você vai... É como você pegar um pilão e ficar debulhando alguma coisa. Vai pressionando e aquilo ali vai desidratando e vai ficando quebradiço, né? Aí, com o afastamento das vértebras, vem líquido de volta e vai reidratando as células. Ele se regenera. As cartilagens, eu tive paciente de 16 ou 18 anos que ela tinha lesão de meniscos. E ela tinha ressonância antes. Ela fez uns 4 ou 6 meses de tratamento, os exercícios, e fez um novo exame de imagem. A médica pensou que a imagem segunda fosse antes do tratamento. Houve regeneração dos meniscos e das cartilagens. Porque você, a partir do momento que se você está sob tensão, você vai se encolhendo, você vai causando agressão aos tecidos moles. Tudo que tiver entre os ossos vai dilacerando. Quando você alonga, relaxa, afasta os ossos e se põe em movimento livre, aqueles tecidos vão reconstituindo. Opa, valeu. Só um pensamento de estresse já te baixa, já causa Sim. um estrago, então você conseguir... O legal é que dá para reverter, né? Dá. Isso que é bom. Então, aí é que entra, porque tudo que você está falando aqui é para a pessoa pensar no amor, é para a pessoa pensar em coisas boas. Tirar o pensamento negativo, tirar a preocupação da mente. Se você tem um problema para enfrentar, então vai lá, começa a fazer, começa a agir, que você vai ver que o problema se resolve. Agora, se você fica só pensando no problema, Carga de aflição. você vai se contraindo, porque aí você não dá conta, porque você não resolve o problema. E isso vai agredir o seu corpo. Vai te dar uma gastrite, vai te dar uma pressão alta, vai te dar diabetes, vai te dar alguma doença que é um desequilíbrio do corpo. Que é alguma coisa no seu corpo que deixou de funcionar corretamente. E eu observo em todos os pacientes, porque assim, a pessoa foi me procurar porque ela estava com dor no joelho. Mas eu não trato o joelho, eu trato do pé à cabeça. Quando a pessoa deita na maca, ela está com dor no pescoço, no ombro, eu vou mexer lá do pé até a cabeça dela. Ela está com dor no ombro, eu vou mexer em tudo. Você tem um lado do quadril mais baixo. Não tem alguém na minha tratar. Não, o que eu quero dizer com isso é que cada vez que você pisa, o impacto que vem no lado mais alto é maior. A pancada, o teu pé bate mais forte no chão do lado que o quadril está mais alto, que a perna está mais comprida. E o outro lado não. Então esse impacto vem até os dentes. E você pode ter alteração na arcada dentária. Outra coisa, se você mastiga só de um lado, você vai alterar a sua pisada. Você vai ter... O corpo tenta buscar, né? Ele tenta se ajeitar para não ter a dor. Para não ter a dor, ele vai se entortando. Aí vai entortando. Você vai tentando escapar da dor. Fala muito nisso, né? Eu Oi? tive a honra de conhecer Valdo Bertazzo. Albertazzo, sim. Fazer biodança com ele. Sim. E ele fala muito disso, do corpo, né?
Tá tudo, é uma engrenagem total, né? Então, tem Feldenkrais, tem a Dante Ginástica, Beterra, tem meio Schneider, que é do Self-Healing, tem Eutonia, tem qual a outra? Ginástica Holística, que é da Lili Ehrenfried. Eu fui lendo, eu tive o curso, fiz o curso de Feldenkrais, né? Hidroterapia com método Feldenkrais. Então a gente fazia no solo e depois ia para dentro da piscina fazer os movimentos. E quando eu voltei para Foz do Iguaçu, eu fui numa livraria lá e perguntei se tinha livro daquele autor, porque eu fiz o curso e não estava trabalhando com piscina, mas eu estava atendendo uma garota de 12 anos que foi atropelada, teve traumatismo craniano, e o que eu estava tratando ela antes do método do Feldenkrais e depois, com 3 exercícios daquele método, ela melhorou 90% em um mês. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E eu fui atrás desse método, desse autor. E a dona da livraria tinha um conhecimento maior e ela falou, ó, tem esses autores aqui que são da mesma linha. Aí eu comecei a comprar tudo e ler tudo. E aí eu fui descobrindo um mundo totalmente diferente do que a faculdade tinha me falado. Ensina, né? De dar choquinho nas pessoas. Né? De falar para a pessoa ficar pegando um pezinho lá para fortalecer o ombro. Ou puxando uma borrachinha para tratar bursite e Por isso que eu tendinite. nunca gostei de fazer alongamento em academias assim de fisioterapia, porque a visão era muito mecanicista, né, do sistema. Geralmente o que se faz de alongamento é esticar o corpo. Aí é perigoso. Eu também. trabalho buscando o relaxamento. Você vai alongar, quer ver, estica o braço para cima. Aquele exercício foi bom, faz todo mundo, gente. Isso, estica o braço para cima. Sente o seu braço. Agora, presta atenção embaixo da axila, ali no tórax. Como estica ali. Estica. Certo. Agora coloca esse músculo que está esticando para empurrar o seu braço para cima. Põe ele para empurrar para cima. Ele vai esticar mais. Só que você está colocando força nesse músculo. Agora mantenha o braço lá em cima, esticando com ele, colocando ele para empurrar de baixo para cima. O de baixo faz força. Agora toda vez que você soltar o ar, você vai relaxar em cima do ombro. Não deixe em cima do ombro ficar duro. É só o de baixo que trabalha. O de cima relaxa. Agora faz com o outro. Faz com o outro braço. Põe o de baixo e empurrar para cima. O de baixo tem que fazer força empurrando para cima. O de cima, toda vez que você solta o ar, você relaxa o de cima. Mas não deixa a mão descer. Agora solta o braço e solta a cabeça para o lado. Sente como puxa o pescoço, mas vai puxar lá naquele músculo embaixo da axila. Presta atenção que vai puxar lá embaixo. Você está alongando nervos que saem da medula, lá no tórax, já na parte torácica, e que vão para o músculo. Solta a cabeça para um lado e solta a cabeça para o outro. Prestando atenção que puxa lá no músculo. Concentra a atenção no músculo lá no tórax, embaixo da axila. Se você sente o músculo. Não sinto nada. Tem que ligar esses fiozinhos aí. Agora estica o braço para cima de novo. Bem pro alto, empurra de baixo para cima. Há uma percepção um pouquinho diferente. Sim. Sou mais consciente. Sim. Agora a coisa mais legal também é você ficar assim e relaxar, né? Quando a gente se coloca numa, como é que é? Fala aí. Aquela, você relaxa mesmo estando... Quando você faz força com um músculo, por exemplo, você levantou o braço, você está esticando. Só que se você simplesmente fizer força com ele, quer ver? Põe o braço para cima de novo. Estica bem para o alto. Agora presta atenção o quanto de força você está fazendo ali. E toda vez que você soltar o ar, não deixa o braço descer, mas toda vez que você soltar o ar, solta o músculo. Relaxa ele. E vai tentando levantar mais o braço. Empurrar mais o braço para cima. Quando você enche o pulmão de ar, o tórax expande, faz esse músculo empurrar a mão mais para o alto. E quando você soltar o ar,
Não deixa a mão descer. Relaxa o músculo. E quando enche o pulmão, faz a mão subir mais um pouquinho. E cada vez que solta o ar, vai relaxando a musculatura. Então, você consegue promover o alongamento. Foi por isso que a minha mão cresceu. Porque eu posicionava para o alongamento, ia relaxando, ia soltando. Dá para sentir que as aderências soltam. E às vezes dá para escutar que elas estão descolando. Que as aderências estão se soltando. Então, se o corpo está encolhido, as fibras vão diminuindo de volume. Elas vão reduzindo o tamanho, o comprimento. E o corpo vai perdendo volume. Quando você alonga e relaxa, você faz essa fibra crescer, ganhar volume. E quando você pensa que são milhares de fibras na mão, milhares de fibras em cada músculo, cada uma que ganhar um pouquinho, você ganha volume no corpo. Eu aumentei uns 12 a 15 quilos de massa muscular. O que eu acho assim, importante desse processo é que é um paradigma a gente achar que quando a gente faz esforço, é que quanto mais esforço, melhor é. E a possibilidade de você achar que mesmo você relaxando, você faz, isso é uma mudança completa. Né? É quebrar um paradigma mesmo, porque se construiu a ideia de que para ter força você tem que entrar num local e ficar pegando peso, ficar fazendo força. São maneiras diferentes de você desenvolver força. Mas com o alongamento, com o relaxamento, com o prestar atenção no corpo, você desenvolve força, porque eu sinto isso quando eu pego uma coisa que há 10 anos atrás eu pegava o mesmo peso e hoje está mais leve. Porque hoje eu tenho mais força, porque eu fui desenvolvendo mais conexões e desenvolvendo mais força muscular com o relaxamento. Com a formação de mais conexões do cérebro e do sistema nervoso como um todo. E quando eu vi nos cursos consciência corporal, curso de consciência corporal, técnica de consciência corporal, que hoje se usa muito consciência corporal. Não tinha consciência nenhuma. Como é que faz essa consciência corporal? O que liga? É o nervo. Rosana. O nervo é que te possibilita essa consciência corporal. E se você vai lá tensionar, se contrair, você vai perder consciência corporal. Do telefone vai E ter não que ir desenvolver embora agora. consciência. Eu vou mandar esse vídeo para vocês, tá bom? Perfeito.